Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. O Evangelho de hoje, continuamos com o tema da perseverança e fidelidade a Deus, que é demonstrada na maneira como nós administramos os dons e os talentos que Deus nos confiou. Vale lembrar que todos nós temos dons e talentos. Uns têm mais, outros têm menos, de acordo com a capacidade de cada um. Mas todos, indistintamente, recebemos de Deus bens para administrar. A diferença está na maneira como cada um administra esses bens preciosos. Uns multiplicam os seus dons e talentos, partilhando-os com os demais. Outros enterram ou guardam num lenço suas preciosas moedas e elas se desvalorizam, isto é, perdem a razão de si. Cabe a cada um de nós perguntarmos: estamos investindo nossos talentos ou estamos guardando-os? O objetivo dessa parábola é convidar-nos a estar sempre preparados, pois a qualquer momento Deus virá e pedirá conta dos bens que Ele nos confiou. A vinda do Senhor não tem data marcada, mas é certo que Ele virá. E quando voltar, Ele vai querer saber de nós o que fizemos com os nossos bens. Então, o que se deve fazer é investir os talentos e não guardá-los. Porque talentos investidos são talentos multiplicados, semelhante ao dinheiro que é aplicado em investimentos financeiros. Por essa razão, Jesus usa essa comparação para falar da multiplicação dos dons e talentos. Multiplicamos nossos dons e talentos quando os colocamos a serviço dos irmãos. Quanto mais ele é partilhado, colocado a serviço, mais ele se multiplica. Se escondermos nossos talentos, eles não servirão para nada, como fez o terceiro homem que recebeu as 100 moedas e as guardou num lenço por medo do patrão. Assim, os personagens dessa parábola, que receberam 100 moedas, tiveram comportamentos distintos na sua administração. Uns fizeram com que o dinheiro rendesse 10 vezes mais, o outro fez com que o dinheiro rendesse 5 vezes mais,
E esses receberam como recompensa a administração de 10 e 5 cidades, numa demonstração de que Deus nos concede conforme nós administramos os seus bens, isto é, nossos talentos. Quem multiplica seus dons, recebe-os de volta multiplicado. Quem nada fez, quem nada faz, não pode esperar algo em troca e perde até o que tem. Foi o que disse Jesus. Esse, por medo do Senhor, guardou as 100 moedas e as devolveu tal e qual as recebeu. Foi repreendido pelo patrão, que o chamou de servo mau, e acabou perdendo até mesmo as 100 moedas que tinha. Assim, o texto nos mostra que quem nada faz pelo próximo empobrece a sua própria vida, e quem faz o bem para seus semelhantes recebe de Deus o dobro. Dons nos são dados para serem geridos, partilhados, multiplicados. Se assim não fosse, não tem sentido as coisas e os dons que temos. Porém, para que haja uma boa administração, é preciso compromisso, perseverança, fé e fidelidade. Enfim, dependendo das nossas ações, estes dons nos renderão bens incalculáveis que podem ser colocados à disposição do reino de Deus. Quanto mais exercitarmos e vivenciarmos a fé e o amor que recebemos de Deus, mais encontraremos sentido para a nossa vida e mais progrediremos na nossa missão de construtores do reino aqui na terra. Quando desconfiamos do amor de Deus por nós, quando não experimentamos a caridade, estamos escondendo a fé e terminamos por ter uma existência apagada e sem frutos. Jesus vai voltar coroado como rei e olhará para cada um de nós à procura do que ele aqui deixou como herança, para que fosse usado, multiplicado, espalhado, que é o seu amor. Para nossa meditação, como está a nossa fé? O que estamos fazendo com o amor que recebemos de Deus? E o que eu considero verdadeiro bem na minha vida? Que herança Jesus deixou para eu multiplicar, para eu espalhar? Oremos. Senhor meu Deus, te louvo e te bendigo pelos dons e talentos que o Senhor me concedeu. Mas sabemos, Senhor, que os talentos precisam ser desenvolvidos e usados para cooperar com o teu reino de amor. Senhor, concede-nos a graça de multiplicar os nossos dons e de colocá-los a serviço dos nossos irmãos mais necessitados. Pedimos que o Senhor toque em seus filhos para que reflitam e possam identificar os seus talentos, para que esses talentos venham produzir frutos na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.